Tendo isso em mente, gostaria de perguntar para vocês: quem aqui, aí eu vou pedir para vocês levantarem a mãozinha, conhece alguém, seja você, seja outra pessoa, que no Connect se sentiu ou se sente isolado, deslocado ou excluído? Por favor, levanta a mão quem conhece alguém que esteve nessa situação. Levanta a outra para a gente poder ver. Sem timidez. Não é você, pode ser outra pessoa. Tem bastante gente levantando a mão que conhece, né? Gente que no Connect se sente isolado, excluído, deslocado. Isso não é um cenário compatível com o que o Senhor Jesus disse sobre uma comunidade de discípulos, porque ele disse que a marca do discipulado é uma comunidade que vive em amor. Então existe um problema ali. Isso ficou particularmente evidente, não diria particularmente evidente, mas foi trazido particularmente à tona no começo desse mês, quando nós tivemos um culto de pequenos grupos. Você que estava aqui, mas as pessoas que estavam aqui, no começo desse mês a gente teve um culto de PGs. Que texto a gente leu no culto de pequenos grupos? Alguém lembra? Atos 2, o que falava lá? A ideia, não precisa recitar o texto, só a ideia. Qual era a ideia daquele texto? Falei mais alto. Como? Unidade da igreja. Qual a igreja? A igreja primitiva. A gente conversou um pouco sobre como a igreja de Atos 2 se comportava, como ela vivia, como era o padrão de convívio entre eles. E nós, corretamente, traçamos alguns paralelos entre como eles viviam e como nós vivemos. Encontramos coisas semelhantes, encontramos algumas coisas semelhantes. Encontramos um fervor missionário na nossa igreja, encontramos um desejo de servir ao Senhor, uma perseverança na palavra. Mas no nosso grupo a gente identificou essas características e imagino que os outros tenham ficado mais ou menos na mesma linha também. Mas identificamos também diferenças. E as diferenças principais que foram levantadas, pelo que eu ouvi tanto dos outros quanto no meu, foram especialmente com relação ao convívio, com relação à nossa comunhão, com relação a como nós experimentamos esse ser igreja como um corpo. Então, existe um problema. Com base nisso, ao longo desse mês de agosto, nós temos conversado um pouco nessa série de mensagens Somos a respeito desse tópico, dessa ideia de comunhão, de como a gente deveria viver como igreja. Por que a gente está pregando sobre isso? Porque quando a gente identifica um problema na comunidade, no corpo de Cristo, nós entendemos que a palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus muda corações e mentes e transforma a igreja até que elas se conformem à imagem do Senhor Jesus. Por isso nós temos entendido que falar sobre esse tema, com base na palavra de Deus, e expor o que a Bíblia ensina sobre esse tema, é remédio para a nossa comunidade, para que nós, quando fizermos esse tipo de pergunta de novo, no futuro, ninguém levante a mão, porque ninguém consegue mais se lembrar de gente que está excluída. Esse é o objetivo, esse é o ideal, essa é a igreja que mais se aproxima daquilo que o Senhor Jesus determinou que uma igreja seria. Eu não estou dizendo que o Connect é uma igreja separada, pelo contrário. Mas se a gente não consegue viver sem gente se sentindo isolada, deslocada num grupo de 100 pessoas, um grupo de 1.500 não é, pode esquecer. Então assim, se a gente aqui não conseguir experimentar isso, a nossa unidade com o resto da igreja também vai provavelmente estar muito comprometida. Então, com base nisso é que nós temos conversado. E aí, na primeira semana, a gente conversou um pouquinho a respeito de vivermos em unidade, né? Então, o apóstolo Bruno nos ensinou, com base no texto de João 17, a oração do Senhor, sobre como deveríamos viver em unidade. Jesus disse, ele orou para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. Então, essa foi a oração do Senhor e sobre isso que nós conversamos. Na semana seguinte, nós conversamos um pouquinho, com o apóstolo Bruno também que pregou novamente, sobre vivermos o amor, com base no texto de Colossenses 3, quando ele fala, né, que o amor é o vínculo da perfeição, que se deve suportar uns aos outros, aquela expressão que eu gosto muito, que sejam cheios de entranháveis misericórdias, sejam de profunda compaixão. Isso a gente aprendeu um pouco aqui também, sobre como nós deveríamos viver com esse amor e compaixão. Na semana passada, o Isaac ministrou para nós aqui a respeito de como deveríamos viver em paz, como deveríamos viver sem conflitos, e ele mencionou que a paz é harmonia e justiça. Então não é uma paz só de aparência, mas uma paz genuína, uma paz justa, uma paz agradável ao Senhor. Então, e a Bíblia nos recomenda também vivermos em paz. E hoje, para nós encerrarmos essa pequena série de mensagens desse mês, eu queria conversar um pouquinho com a gente sobre o princípio de inclusão. Eu tenho passador? Eu esqueci de pegar a gente. Eu tenho passador aqui? Não, então vou pedir para vocês irem passando. Eu estou no 4, por favor.
Boa, esse aí. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o princípio da inclusão. A expressão princípio da inclusão foi usada aqui intencionalmente porque a inclusão é uma palavra meio carregada em nossos dias. Ela tem muitos significados, diversidade, etc. Tem muitos sentidos. E o que a gente queria fazer aqui é trazer um sentido de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, por isso a gente está chamando de princípio de inclusão. A gente vai conversar um pouquinho sobre uma passagem curta até. Eu vou explicar um pouco do contexto dela, mas a gente vai conversar sobre Atos. A gente conhecida também, logo após a conversão do apóstolo Paulo. Então, eu quero ler com vocês essa passagem. E o objetivo dessa nossa conversa aqui é que nós sejamos aqui mais capazes de agir como agentes de inclusão no meio de uma comunidade cristã. Nós sejamos mais capacitados pela palavra de Deus a tomar as atitudes corretas e conducentes à inclusão de novas pessoas na comunidade, de forma que não mais haja gente se sentindo deslocada, não mais haja gente às margens da igreja. Tá bem? Então, com isso em mente, vamos ler Atos 9, 26 ao 27. O texto diz assim, vou sair da frente aqui para as pessoas da frente. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e ele escutou como, no caminho, Saulo ouvira ao Senhor que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Muito bem. Então, como eu falei, essa é uma passagem que ela se passa logo depois da conversão do apóstolo Paulo. E nesse trecho aqui a gente tem dois personagens principais que são ressaltados aqui. Eu queria expor um pouquinho sobre quem eram essas duas pessoas para que a gente tenha um bom contexto de quem ele é. Primeiro, à nossa direita aqui é o nosso querido Barnabé. Cultura antiga, não me cobrem direito atrás porque eu não estou dizendo que é mim. Então, tá tudo certo, é antiga, já respirou. Barnabé, ele era um judeu da tribo de Levi, então ele é um levita, natural de Chipre. E ele, alguns dizem que ele talvez fosse um dos 70 que estivesse lá com Jesus lá no começo. Talvez sim, talvez não. O fato é que na igreja primitiva, na igreja do começo de Atos, ele já estava lá. A primeira vez que ele aparece é no capítulo 4. E uma curiosidade sobre Barnabé é que o nome dele não é Barnabé, o nome dele é José. Barnabé é tipo um apelido barra título que ele recebe. Barnabé, se você for olhar e dependendo da sua tradução, vai estar dizendo assim: os apóstolos o chamaram de Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação, filho da exortação, dependendo de como for a sua tradução. Um parênteses aqui, a gente às vezes usa a palavra exortação com repreensão. Exortação não significa repreensão. A repreensão é a admoestação. Exortação é encorajamento, incentivo. Então, quando eles falam que ele é filho da exortação, ou filho da consolação, é nesse sentido. Ele era um homem conhecido por ser uma pessoa muito encorajadora. Essa era a natureza dele, e ele era tão assim que os apóstolos o chamavam assim, filho do encorajamento. Então, esse é o título que ele ganhou. Então, ele era um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, o próprio Lucas vai dizer, um homem generoso. Ele era um homem de muitas qualidades. E desde o princípio da igreja lá em Jerusalém, já estava na comunhão dos discípulos. Então, ele era um homem também muito respeitado entre os discípulos. Em visão geral de quem era Barnabé. Tá? Dito isso, do outro lado, nós vamos ter o nosso querido Saulinho, Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, posteriormente conhecido. Parênteses aqui, tá? Talvez eu fale ao longo da mensagem Paulo por hábito. Certo seria Saulo, tá, nesse momento, porque ele não está sendo chamado de Saulo, mas às vezes sai Paulo porque é muito comum usar esse nome. Mas quem é Saulo? Saulo ele é natural de Tarso, que é uma cidade na Cilícia, uma região do Império Romano, antiga atual Turquia. E ele era um judeu, ele era um benjamita, e ele era muito, mas muito zeloso pela religião judaica. Não só isso, mas o zelo dele se traduzia particularmente na perseguição e supressão do cristianismo. Era isso que ele fazia. Então, tinha muita perseguição naquela época contra a igreja, mas Saulo ia além. Saulo era diferenciado na sua perseguição contra a igreja. Então, ele ia lá para os líderes religiosos, pegava cartas, pegava autorização, perseguia daqui, prendia ali. Quando escreveu o primeiro mártir foi morto, Saulo estava lá. Saulo estava lá meio que guardando as roupas da galera que estava matando ele. Um sentido, concordando. Então, Saulo, desde o começo da igreja cristã, desde o começo do seu sofrimento, Saulo também esteve lá, só que no lado oposto. Então, Barnabé estava junto com os discípulos de um lado, e Saulo estava do outro lado da história, perseguindo e tentando suprimir aquilo que ele considerava uma seita. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia, a visão de Saulo aqui. Nesse capítulo 9, um pouquinho antes de onde a gente leu, o relato de que Saulo está indo para Damasco, e ele está carregando autorizações dos líderes religiosos para mandar prender, para mandar bater, para mandar carregar e fazer o que ele já estava acostumado a fazer.
ele tem aquele encontro famoso dele com o Senhor Jesus no caminho, cai do cavalo, fica cego por um dia, um homem chamado Ananias vem até ele, já em Damasco, fala para ele sobre o Senhor Jesus, ele é batizado e ele agora crê no Senhor Jesus. Ele se converte e crê. Na passagem de Lucas, vocês vão ver que tem um momento que ele fala, depois de muitos dias. Esse muitos dias é bem definido, não dá para saber quanto tempo é. Acredita-se que esses muitos dias sejam 3 anos, pelo que Paulo fala lá em Gálatas. No começo da carta aos Gálatas, depois, ele fala um pouquinho sobre 3 anos que ele saiu de Damasco, foi para a Arábia e depois voltou para Damasco. Provavelmente, esses muitos dias que Lucas fala é isso. Paulo ele se converte, fica um tempinho com os discípulos, vai para a Arábia, fica lá um tempo, dá uma desaparecida, depois volta para Damasco e continua pregando publicamente o Evangelho de Jesus Cristo, que antes ele perseguia e agora ele suporta. Então, esse é o cenário de Paulo, Saulo, né? E ele, nesse momento, ele é perseguido em Damasco, tentam matá-lo, como se tornaria um evento cada vez mais comum na vida dele. E ele sai fugindo de Damasco, e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, é a passagem que a gente acabou de ler. Saulo queria se juntar aos discípulos, ele agora é um discípulo de Jesus, então nada mais natural do que ele querer se juntar com os discípulos. Mas tem um problema, né? Ele era um assassino de cristãos até outro dia. Então a situação dele com a igreja ficou um pouco delicada, e o pessoal não acreditava que ele era um discípulo de fato. A galera não acreditou na conversão dele. Então, a gente tem esses 2 homens. Barnabé, respeitadíssimo na comunidade, desde o começo, cristão inquestionável, está lá porque daí é ao ponto da obra, todo mundo conhece Barnabé, todo mundo sabe quem é Barnabé, ponta firme, respeitável. E Saulo que é tipo, mano, o que você está fazendo aqui? Então, tipo, Saulo é um elemento estranho naquela comunidade. Saulo não tem vínculo com eles não reconhecem a fé de Saulo, não é crime. Então, esses são os 2 homens. Agora, e aí está esse homem, Saulo, tentando ser incluído na comunidade onde Barnabé se encontra. E a pergunta que é motivadora para essa nossa conversa aqui de hoje é: como um homem como Barnabé pode incluir um homem como Saulo? Porque eles parecem que estão em mundos à parte. E sobre isso que eu queria que a gente conversasse. Eu queria apontar, pelas atitudes de Barnabé nessa história aí, a seguir, 3 passos para inclusão. 3 passos, 3 posturas, 3 comportamentos que a gente pode ter para incluir pessoas, essas pessoas que a gente falou que conhecem, que estão se sentindo isoladas, deslocadas, para incluir essas pessoas no convívio da igreja e a gente melhorar como comunidade. Beleza? Então essa é a ideia de como a gente vai conversar aqui. O primeiro passo que a gente está vendo aí é conhecer a história da pessoa. Nessa passagem o texto diz: então Barnabé lhes contou. Ele contou sobre a história de conversão de Saulo. Obviamente, para ele poder contar, ele precisava saber. Evidente. Mas para ele saber, ele precisava estar lá, que não parece ser o caso, ou ter ouvido de quem estava. E a pessoa que estava lá, obviamente, era o próprio Saulo, a história dele. Então, ao que tudo indica, Barnabé tomou tempo para conhecer a história de Saulo. Barnabé tomou tempo para perguntar sobre como Saulo conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou tempo para entender de onde Saulo estava vindo, o que aconteceu, como é que você estava perseguindo a igreja outro dia, agora eu te vi ele pregando na sinagoga, quase apanhando do judeu igual a mim. O que aconteceu, Saulo? Ele tem a história, e Saulo conta o que aconteceu. E Barnabé está ciente disso, e ele conta essa história para outras pessoas. Então, Barnabé gastou tempo para entender a história de Saulo. E isso faz sentido, porque quando você quer incluir alguém, fica mais fácil para você fazer isso quando você tem em mente quem é essa pessoa e quem é o seu grupo de destino, para você conseguir fazer essa ponte melhor, encontrar pontos de contato e tudo mais. Então, é um pouquinho mais fácil de fazer isso. Só que a coisa principal que ele apresenta aqui é justamente a fé. O maior ponto de contato que ele tinha aqui é a fé, e é isso que ele usa. Mas, naturalmente, existem outros pontos de contato que podem ser usados também. Agora, no próximo slide, ela tem uma imagem. O que é isso aí? Uma caçarola. Uma panela. Vocês acham que ela é grande ou pequena? Caldeirão ou... Uma panela pequena, uma panela de brigadeiro, segundo a internet. Se a internet falou, deve ser verdade. Bom, então, uma panelinha de brigadeiro. A gente usa a expressão panelinha para descrever um grupo de pessoas que é fechado entre si, e por fechado eu quero dizer que não aceita novos membros. Então, eles são entrosados entre si, mas não aceitam novos membros. Então, bora dar a pergunta de novo. Hoje é o dia de enquetes. Quem aqui quem aqui consegue identificar do Connect pelo menos uma panelinha? Então, por favor, levanta a sua mão. Levanta a mão, mas levanta o rosto. Tá com vergonha por quê? A maioria de nós consegue identificar pelo menos uma panelinha. Pelo menos uma. Ok.
Legal. Então todo mundo reconhece que no Connect há panelinhas. Nosso meio aqui, no corpo de Cristo, há panelinhas. Ok. Segunda pergunta, sobre panelinhas ainda. Quem aqui entende que já fez parte ou ainda faz parte de uma panelinha? Levante as mãos, por favor. Olha, um bom número. Uma boa galera. Então, nós não só sabemos que a panelinha está ao redor de nós, mas também sabemos que às vezes nós mesmos estamos em alguma panelinha. Então, a gente está relativamente consciente da situação. Nós não somos ignorantes a respeito do que se passa. Nós sabemos o que está rolando. Não temos muita desculpa para falar que não sabíamos. Então, ok. A outra alternativa era ninguém levantar a mão na segunda pergunta e falar, como todo mundo está em panelinha, mas todo mundo acha que tem panelinha, mas ninguém está dentro. A gente respondeu melhor do que eu esperava. Vamos confessar. Então, isso é bom. A gente sabe. A gente só precisa fazer alguma coisa com esse conhecimento. Mas a gente sabe que no nosso meio há várias panelinhas. Ok. Qual é o problema aqui? Por que eu estou falando disso? Porque Barnabé, ele usa a fé cristã como um ponto de contato suficiente para introduzir Paulo à igreja. Barnabé nos ensina que o fato de outra pessoa crer no Senhor Jesus e querer caminhar com Ele, viver uma vida piedosa, deveria ser o suficiente para eu, como também seguidor de Jesus, querer me relacionar com ela. Porque nós somos a mesma família, nós somos o mesmo corpo, nós somos uma igreja. Então, se a pessoa tem fé no mesmo Senhor que eu, então eu deveria querer me relacionar com ela, porque ela é minha irmã. Isso já deveria ser o suficiente. Qual que é o problema? Às vezes a gente usa os pontos de contato, a gente gosta do mesmo hobby, da mesma música, a gente gosta dos mesmos rolês, etc. Isso é útil para criar contato. Isso é útil. O problema é que quando o nosso contato fica mais em torno dessas coisas do que da fé, a gente começa a excluir os outros que não têm essas mesmas coisas. Ele pode até ter a fé, mas gostar do mesmo time que eu, ele não gosta. Assistir o mesmo esporte que eu, ele não gosta. Ir nos mesmos lugares que eu, ele não gosta. Então, a fé é comum, mas o hobby não é. Então eu me separo em grupos. Então o grupo do hobby A e o grupo do hobby B. E quem não tem hobby, meu amigo? Problema, né? Quem mandou? Então, e isso é o que acontece com as panelinhas. A gente se separa em grupos menores que tem coisas em comum que não são a fé cristã. E o que acontece, acaba acontecendo muitas vezes, é que, não estou dizendo que são todos os casos, tá? Mas muitas vezes o que acontece é que acabam sendo amizades não centradas no Senhor Jesus, não cristocêntricas, e, portanto, não espiritualmente frutíferas. São amizades que muitas vezes fazem mais mal ao corpo do que bem. O que é estranho, porque nós deveríamos viver em amizade. Mas determinados tipos de amizades são piores para a igreja do que se elas não estivessem lá. Porque são amizades excludentes. Porque são amizades que deixam a gente para fora. Isso faz mal para o corpo. Isso não faz bem para o corpo. Não é essa a igreja que o Senhor Jesus morreu para fundar. Não é esse o plano de igreja que ele tinha. Então, certas amizades, quando elas não estão sentadas na pessoa do Senhor Jesus, na fé que nos é comum, acabam produzindo mais mal do que bem. E por isso as tais panelinhas acabam sendo tanto um problema, elas acabam sendo tão problemáticas. Então, por isso é importante que nós, quando queremos incluir alguém, conheçamos a história dela, especialmente conheçamos a fé dela. Qual é o interesse dela em Jesus Cristo? O que ela está esperando? Por que ela não está aqui? Por que ela não veio para a igreja? O que tem em Jesus que interessa para ela? Por que brilha os olhos? Por que ela está aqui? O que a gente tem de fato em comum? Que é a fé. Como a nossa fé é comum, o que nos une aqui? É a nossa fé de fato, não é? Essa pessoa ainda não creu em Jesus. Então por que ela está na igreja se ela não creu em Jesus? Vamos entender isso aí. Não creu, mas está aqui. O que você está procurando? O que você espera? Vou compartilhar da fé com ela. Se a fé ainda não é comum, vou compartilhar para que ela seja comum. Então, por isso é importante a gente conhecer a pessoa. Barnabé fez isso com Saulo. Ele conheceu Saulo na parte que mais importava, que era a sua fé. E com a fé de Saulo, ele criou essa ponte, ele usou a fé de Saulo para poder criar um contato. Então, é isso que ele procurou fazer. Por isso, eu diria, no próximo slide, tem uma frase que eu vou repetir algumas vezes. Incluir pessoas demanda esforço. Não é uma coisa que vem de graça. A gente tem que se mover do lugar para fazer isso. Aí você pode falar, Lucas, mas tem para algumas pessoas é natural. Eu não acho que isso faça nem sentido. A gente costuma falar que algumas coisas são naturais como uma forma de minimizar o esforço. Acontece que algumas pessoas estão fazendo esse esforço há tanto tempo que elas não mais percebem que estão fazendo esse esforço, mas o esforço ainda está lá. A intencionalidade ainda está lá. Só que a gente chama de natural como uma forma de tentar talvez aliviar a necessidade do empenho nessa tarefa. E definitivamente a inclusão de pessoas demanda esforço. Não é uma coisa que a gente faz
organicamente, naturalmente, porque a gente é mau, a gente é caído, pecador, a gente já conversou sobre isso em outros momentos. Então, é necessário que a gente empenhe esforço, que a gente empenhe intencionalidade, como a gente gosta de dizer tantas vezes, nessa tarefa de incluir pessoas. Então, se a gente conhece tanta gente assim que não está sendo incluída, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, essa é a primeira ideia, esse é o primeiro passo, que a gente precisa conhecer as pessoas. Mas eu queria aproveitar que a gente está aqui no ambiente mais informal, tal, para fazer vocês andarem. Então, próximo slide, por favor. Eu queria pedir para vocês, vou dar alguns minutos, 5, 7 minutos aí, para vocês encontrarem alguém que vocês nem conheçam o nome, ou saibam o nome, mas não conheçam muito. Então, não é gente que você conhece, se vira, dá o seu jeito. Você sentar com essa pessoa nesse momento, vocês vão se organizar aí, sentar com essa pessoa e conversar um pouco sobre ela, conhecer sobre a história dela um pouquinho, são 5 minutos. A gente vai ter depois esse momento para conversar mais, depois do pastel, beleza, mas eu quero que vocês façam isso agora por alguns minutos para que vocês possam conhecer essa pessoa. Façam duplas, se sobrar alguém faz tudo, não tem problema, mas encontrem pessoas que vocês não conhecem e façam isso. Vamos lá. Acho que a gente vai fazer o que eu porque ninguém vê a gente junto, né? Nem eu nem você te vê na igreja. Como é que você chegou? Mano, o meu pai, ele converteu, né, Testemunho de Jeová. E aí, ele acabou meio que, tipo assim, perseguindo muito a minha mãe, que na época tinha acabado de vir pra igreja. Aí minha mãe via que, tipo, algumas coisas que ele falava não batia com o que ela tinha crido, né, porque ela já era da igreja. Começou a buscar uma igreja. Aí a gente veio pra cá, né. E aí, mano, aí eu aceitei a Cristo e foi, mano, salvação. E você? Herança de família? Eu nasci de família. O meu não tem como dizer há quanto tempo, só se eu disser há 21 anos. Não, o meu foi há mais ou menos 2011, 2012. Onde mora, você sabe? O que gosta de fazer? O que eu gosto de fazer, mano? Aonde eu moro em São Bernardo, mano. Eu não vou falar a rua porque... O que eu gosto de fazer? Que eu tô sacando Mano, eu gosto muito de tomar café, mano. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir anime, séries, filmes. Porque trabalho, já sei, dando aula. Sim, eu dou aula, mano. Sou professor em tempo interino. Depois a gente continua. Tem assunto para depois. Que bom. Vamos voltar. Tem um lugar em São Bernardo chamado Pastel. Que é bom. Você tem rodízio.
Mas E aí, meus queridos aí do fundo, vamos voltando. queria comer pastel. Os caras estão dois aí, só mostra quatro. Ué, Só sabia o nome. Agora, pessoal, pensem bem, e se a gente pudesse fazer isso direto, comum, assim, sem precisar de um momento específico para isso? Se a gente pudesse fazer isso com as pessoas que vêm, com o visitante, que vem, com a galera que a gente não conhece ainda no Connect, se a gente todo mundo fizesse isso, cada um de nós, você parar um momento, pô, não conheço esse mano, vou conversar com ele, não conheço essa moça, vou ter uma ideia com ela hoje. Se a gente fizesse isso todo culto, poxa, eu acho que depois de alguns meses aqui no Connect a gente ia estar conhecendo a maior parte da galera, né? A gente ia estar com uma noção melhor de quem é todo mundo. Poxa, não é tão difícil, não é tão difícil. Só você vai conversar um pouco, não é tão difícil. Mas a gente não faz isso muitas vezes porque a gente não é intencional em fazer isso. A gente não percebe o quão importante é nós gastarmos tempo para conhecer uns aos outros. Mas não é tão complexo, não é tão difícil, não é uma coisa que está muito longe a solução de nós. Está perto, é só fazer algumas coisas simples. Beleza, essa é a primeira atitude, o primeiro passo aí que a gente precisa tomar para poder incluir alguém. Conhecer essa pessoa. É mais fácil fazer isso quando a gente conhece a pessoa, quando a gente sabe de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela procura. Eu queria, então, mostrar para você o segundo passo que eu vi aqui de Barnabé fazendo. O segundo passo é introduzir a pessoa aos outros. Ok, é meio óbvio. Opa, tá na hora de dormir. Tinha mais tempo, mas eu esqueci de rodar depois, eu esqueci de liberar o cronômetro no começo. Mas vocês vão ter tempo para conversar no pastel, para de chorar. Mas o segundo passo que Barnabé toma aqui é introduzir a pessoa a outros. Tá, isso é meio óbvio, você está querendo incluir a pessoa. Tá, mas o que eu quero dizer com isso é, ele o leva aos apóstolos. Lembra da historinha de fundo que eu contei para vocês de quem era Saulo e Barnabé? Os apóstolos, e aí um pouco de contexto aqui. Os apóstolos, eles não eram medrosos, tá? Eles não eram pessoas que tinham medo da morte. Não é bem isso. Porque eles em várias ocasiões expuseram a sua vida à morte e continuaram a fazê-lo depois. Ué, então por que eles estão evitando Saulo? Ué, para que você vai em direção à morte sem razão? Quem sabe se é um estratagema da parte de Saulo? Quem sabe se ele só está se dizendo irmão para entrar no meio da comunidade, ver onde está o pessoal, depois voltar com 30 caras armados e matar todo mundo ou prender todo mundo? Então, tipo, da parte dos cristãos primitivos ali era até um aspecto de prudência, né? Tipo assim, eu não tenho evidência disso. Esse cara estava na Arábia, não sei lá, ele sumiu por 3 anos, eu não sei o que ele está fazendo na vida dele. Não sei o que ele está, se a fé dele é verdadeira ou não, eu não sei. Tipo assim, o cara até ontem estava matando a gente, agora está se dizendo discípulo, não compra essa ideia. Então, não tinha muito que Paulo pudesse dizer para convencer a galera, porque ele não tinha credibilidade, ele não era uma pessoa confiável para aquela comunidade, ele não tinha moral com eles, não tinha moral nenhuma para falar nada. Mas Barnabé tinha muita. O que Saulo carecia de credibilidade, de confiabilidade junto àquela comunidade, Barnabé tinha de sobra. Barnabé estava lá desde o começo, Barnabé era um cara ponta firme. Pô, o cara recebeu um apelido dos apóstolos. Tipo assim, não é todo mundo que ganhou o apelido dos apóstolos por bom comportamento, sabe? O cara era diferente, ele era muito respeitado naquela comunidade. Então o que faltava para Saulo, sobrava para Barnabé. E Barnabé faz justamente isso, ele faz essa ponte entre a igreja e Saulo. Mas e ele faz isso, e aí no próximo slide eu coloquei um termo aqui, que é a melhor forma que eu consegui expressar isso. Próximo slide. Prestígio. O que eu quero dizer com prestígio? Eu quero dizer o nível de respeito, admiração, consideração e até em certa medida o bem-querer de que alguém desfruta junto a um grupo de pessoas. Isso a gente diz, é isso que quer dizer quando alguém diz que alguém tem prestígio naquele meio. Então, quando a gente fala que alguém tem muito prestígio, então a galera dá moral para o que essa pessoa diz. A galera pelo menos vai ouvir o que ela tem a dizer. Essa pessoa, quando tem alguma coisa, a pessoa lembra dela, a galera lembra dela. As pessoas se lembram de quem é essa pessoa, as pessoas consideram as ideias dela, as pessoas conversam com ela. Ela tem um nível de prestígio. E aqui, vou deixar claro, prestígio não tem a ver com liderança, tá? Porque pode muito bem ser que haja um líder que seja tão desprestigiado que ele fala e ninguém dá a mínima. Talvez alguns de vocês já tenham vivido isso no trabalho, que tem um chefe que tem a caneta, mas ninguém dá moral nenhuma, e tem um cara que não é chefe no time,
E todo mundo dá super moral pra pessoa. Uma pessoa lá, uma moça que manja muito, que sabe muito, e todo mundo ouve essa pessoa mais do que o chefe. Isso é a diferença de prestígio. Um tem a posição e o outro tem o prestígio junto àquele grupo. Então, essa ideia de prestígio. Isso também acaba sendo uma coisa um pouco relativa dependendo do grupo. Então, por exemplo, se você pegar um rapaz que sai com muitas moças e vive uma vida promíscua, em determinados meios aí fora, ele vai ser visto como um garanhão, vai ser visto como uma coisa admirável, ele vai ter prestígio. Aqui dentro a gente vai olhar e falar, coitado, não conheceu Jesus ainda. Aqui dentro ele não tem prestígio. Esse tipo de comportamento para o nosso grupo, para a nossa moralidade, porque nós temos entendido em Cristo, não é aprovável. Então, se o comportamento não é aprovável, ele não gera prestígio, muito pelo contrário, ele gera perda de prestígio no nosso meio. Alguém se gabar de que fez e aconteceu, e não sei o quê, a gente primeiro não vai nem querer ouvir, cara, menos, não estou interessado nisso. E segundo, a nossa imagem da pessoa cai, a pessoa cai no nosso conceito. Porque o nosso grupo se comporta assim, nós temos valores diferentes do mundo. Então, o prestígio se ganha ou se perde de acordo com comportamentos que aderem ao que o grupo considera como honrável, honroso ou não. Então, por isso Barnabé era um homem de muito prestígio, porque ele tinha comportamentos e atitudes que eram aprovadas pela comunidade da igreja. Então, ele era um homem de muito prestígio. Enquanto Paulo tinha a menor quantidade possível de prestígio, porque ele fazia tudo que a igreja que não gostaria que ele fizesse, que é matar os irmãos, que entrar pelas casas, prender. Então, por isso que Barnabé tinha prestígio e Paulo não. E aí, na próxima imagem, esse é o conceito que eu quero que a gente mantenha em mente. O que Barnabé fez aqui foi traduzir o seu prestígio em influência. Porque eu digo assim, Barnabé poderia só ter assumido o desconforto de estar com o ex-assassino, que você não tem certeza ainda se é ex, só para ele. Isso seria o cara abnegar, seria ele abraçar o prejuízo. Não só ele fez isso, ele convenceu as outras pessoas a conviverem com o mesmo desconforto que ele. Ele era uma pessoa de tanto prestígio que ele usou a posição dele de influência junto à igreja para incluir essa pessoa. Então ele não só tomou o prejuízo ou o desconforto para si, como convenceu outras pessoas a abraçarem esse desconforto também. Então, por isso eu digo que ele traduziu o seu prestígio, sua posição de, não vou dizer de vantagem, mas uma posição de respeito na comunidade, em influência. O problema aqui nosso é que muitas vezes a gente não quer usar o nosso prestígio para influenciar em favor de outros. Então, o que eu quero dizer com isso? De novo, né? Não tem a ver com liderança, mas pô, eu tenho um grupo de amigos, a galera me considera, a gente é parceiro, a gente é amigo, a gente não sei o quê. E a gente gosta de ir nos lugares legais, a gente gosta de ter umas experiências culinárias top. Pô, velho, eu não vou sugerir um rabibão brabo depois do culto para incluir o visitante que tá duro, sabe? Pô, pega mal pra caramba, né? E olha lá, Lucas, tá mandando a gente pra um lugar meio, né, mais pop, mais básico. Eu não quero, às vezes eu não quero perder. E é um exemplo meio escrachado, só para ilustrar o ponto, tá? A gente não quer perder o prestígio junto ao grupo para exercer influência em favor de outros. Que é exatamente o que o Barnabé fez aqui. Às vezes a gente não quer, talvez, sei lá, sim, mas a gente é uma galera muito vaidosa. Olha pra vocês, todos bonitões, bem vestidos. A gente é uma grupo muito vaidosa. A gente não quer sair chamar pro rolê um cara fedido. Pô, chato, né? O maluco é fedido, eu tô andando com ele, vão achar que eu sou fedido também, pô. É mais fácil excluir esse maluco fedido. Entendeu? Eu não vou andar com gente fedida. É uma coisa boba. Mas a gente exclui. Tipo assim, dependendo do comportamento da nossa mentalidade, a gente excluiria uma pessoa porque ela tá cheirando mal. Enquanto o Barnabé incluiu um cara que era ex-assassino de cristãos. Percebe como o que a gente arrisca no nosso prestígio é meio que irrelevante perto do que ele estava fazendo aqui? Barnabé, ele incluiu um cara que era ex-assassino na comunidade. Entende? Era um cara que matava especificamente as pessoas para as quais ele estava apresentando esse cara. Então, tipo, se Barnabé tivesse errado, ele não só ia perder o prestígio, como potencialmente a vida. Esse é o nível de exposição que Barnabé está tendo. Então, Barnabé está assumindo um custo pessoal significativo para poder incluir essa pessoa. E às vezes a gente não quer incluir a pessoa porque, pô, o cara é meio sem noção, o cara fala alto quando não deve, o cara é meio inconveniente, a gente gosta de etiqueta, a gente gosta de se comportar direito. O cara é meio sem noção, o cara é meio, sei lá, não sabe se comportar em público, o cara é meio crianção. A gente não quer incluir o cara, a gente não quer incluir a pessoa, porque a pessoa não se adapta ao nosso padrão, ao que a gente curte, e a gente não quer ser associado, ter a nossa imagem pessoal associada a, abre aspas, esse tipo de gente.
Porque a gente não quer perder o prestígio, a gente não quer perder o respeito que a gente tem das outras pessoas, a gente não quer perder a admiração dos outros, a gente não quer perder a microesfera aqui de bem-querer que a gente tem junto com as outras pessoas. A gente não quer usar o nosso prestígio para influenciar como o Barnabé usou. Só que isso é um problema, né? Porque se a gente não estiver disposto a abraçar esse custo social, a abraçar esse desconforto, a gente só vai incluir quem já é parecido, quem já está nos mesmos hobbies, quem já tem o potencial para entrar na panela. A gente só vai incluir essas pessoas. E a gente precisa, irmãos, pensar, se situar, né? A gente é uma igreja de centro, tá? A gente não é uma igreja de periferia, a gente é uma igreja de centro. A gente tem uns carros às vezes bem legais para trazer na frente, às vezes se veste bem, a gente tem uma igreja bem bonita. O que a gente vai fazer quando um ex-bandido duro, pobre, se converter? Você acha que ele fala do mesmo jeito que a gente? Se comporta, se veste do mesmo jeito que a gente? Não, é diferente. É só você olhar para uma igreja como a nossa e olhar para uma igreja de periferia, mais pobre. As vestimentas são diferentes, o linguajar muda, tudo muda, é diferente. E aí, a gente vai excluir as pessoas quando elas se converterem? Como é que o ativista gay, trans, vai entrar por essa porta e a gente vai falar o quê? Complicado, né? Não sei o quê. O que a gente vai fazer? A gente vai excluir as pessoas ou a gente vai abraçá-las? Qual é a evidência de que, de fato, o Espírito Santo se move entre nós, senão que nós vivamos em amor e recebamos aqueles que o Senhor nos salva? A gente não está recebendo nem os que o Senhor salva manda para nós, que tirar os que estão fora, né? Nem dá para entrar nessa discussão. E se os que o Senhor manda a gente não cuida, a gente não recebe como comunidade, como é que a gente vai cuidar do que está fora? Não tem como. Então para que a gente vai pedir para Deus salvar as pessoas se a gente vai jogá-las fora? Nossa, Senhor, salva a galera que for parecida com a gente. Que for diferente, manda para outro canto, tá? Para cá não é legal não. É assim que a gente se comporta muitas vezes, quando a gente fica enfatizando o semelhante e o que eu tenho em comum e os pontos de contato, e esquece que a coisa mais importante que a gente pode ter em comum com as pessoas é a fé, como eu já falei anteriormente, que é o ponto que justamente Barnabé usa para incluir salvo. É a fé comum que nós temos, essa é a coisa principal. Tá? Então, de novo, a gente precisa introduzir a pessoa às outras, a gente precisa usar o nosso prestígio para isso. Se eu tenho a capacidade de influenciar meus irmãos para receberem essa pessoa nova, eu tenho o dever de fazer. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se eu tenho a capacidade de influenciar, a gente vai sair mais tarde aí, mas tem uma pessoa aqui que eu sei que está passando perrengue. Por que a gente vai num lugar mais caro, cara? Não vai num lugar barato? Pô, mas todo fim de semana, ué, sim, por que não? Vai morrer se for num lugar mais barato por causa do irmão? Vai cair o braço se fizer isso? Se o nosso amor cristão é tão patético a ponto de não conseguir abrir mão de um rolê por causa do irmão, temos problemas bem graves para resolver dentro do nosso coração. Então, de novo, a gente precisa usar a nossa influência para incluir as pessoas. Esse é o nosso dever. Onde a gente puder, onde a gente vir isso, muitos de nós levantaram a mão aqui, talvez outros nem tenham levantado a mão, mas também saibam de pessoas nessa situação de não se sentir parte. É nosso dever incluí-las, é nosso dever influenciar o grupo, a roda de conversa, a mesa. Pô, a pessoa está sentada ali no canto, pô, fulano, senta aqui com a gente, vamos trocar uma ideia ali. Galera, esse aqui é fulano, esse aqui eu conheci agora. Sabe, não é tão difícil, mas precisa de intencionalidade, precisa querer, precisa se esforçar para fazer isso. Precisa sair do lugar, sair do conforto, abraçar o custo pessoal, talvez, e compartilhar esse custo pessoal com os outros. Sabe? Tipo, galera, ó, talvez seja até desconfortável, mas assim, eu não estou nem aí. Para mim é mais desconfortável ver alguém que veio para a fé e não foi abraçado pela igreja. Isso é inadmissível. Isso é um desconforto que não dá para ter, porque aí não é mais o meu desconforto, é o desconforto do Senhor. O dele conta mais com o meu. Então a gente precisa influenciar as pessoas ao nosso redor, nossos irmãos, nossos amigos, nosso convívio, para incluir pessoas. Esse é o nosso dever. O terceiro passo que eu queria mencionar aqui, para a gente encerrar, é reconhecer como a pessoa pode servir. E aí eu vou pedir isso para vocês, eu vou usar um outro texto que está um pouquinho mais adiante, mas ainda é sobre Barnabé e Saulo. Tá? Esse texto está lá em Atos 11, eu vou lê-lo com vocês. Diz assim, Atos 11, 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pois bem, então, falei que o terceiro passo aqui é a gente reconhecer como as pessoas podem servir. O que aconteceu aqui? Teve uma galera na dispersão que saiu pregando por aí. Aí pregaram numa cidadezinha X lá chamada Antioquia. E colou a pregação, o pessoal começou a se converter. A igreja de Jerusalém, que era a liderança da igreja, percebeu, poxa, seria legal se a gente mandasse para lá alguém mais experiente para conseguir colocar as coisas em ordem, tirar as dúvidas da galera, mandar um mestre mais experiente lá. Mandaram ao Barnabé. Barnabé chegou, viu, ficou felizão, mas falou assim, o trampo aqui não é para uma pessoa só não, aqui tem trabalho para fazer e eu não vou dar conta sozinho. Aí ele estava em Antioquia, ele viajou de 200 a 300 quilômetros até Tarso, de onde era Saulo e onde Saulo se encontrava naquele momento. Ele foi procurar Saulo lá em Tarso. Depois daqueles eventos de Jerusalém, eles se separaram e Barnabé foi procurar Saulo lá em Tarso e falou assim, Saulo, surgiu uma nova igreja, o negócio está legal, está bacana, mas precisa de alguém para ensinar, precisa de alguém para acompanhar essa galera, precisa de gente para apoiar lá. Eu estou lá e preciso de mais ajuda, vem comigo. E Saulo falou, bora. E aí eles foram para lá. E eles começaram a atuar nessa igreja. E é curioso porque essa igreja vai se tornar, no capítulo 13 a gente vê isso, ela vai se tornar o centro missionário do mundo antigo. Ela vai se tornar, se não há, uma das igrejas mais influentes da história da humanidade, porque é dela que Paulo lança suas 3 viagens missionárias, que basicamente expandem o evangelho para o mundo gentil e fazem com que ele indiretamente chegue até nós nessa noite. Então, a partir dessa atitude de Barnabé aqui, ele formou uma parceria com Saulo, e eles continuaram naquela igreja até que o Espírito Santo dissesse, saiam daí e vão para outro canto. E aí eles foram, só lá em Atos 13, a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas qual que é o ponto aqui? Barnabé percebeu a necessidade de serviço, percebeu que ele não ia dar conta, e percebeu em Saulo potencial para servir, potencial para abençoar o corpo, potencial para abençoar a igreja. Tá? Então isso é que ele nota aqui. E aí aqui eu quero dar uma palavrinha para você sobre servir. Servir não é se entuchar de atividades na igreja até eu não conseguir nem dormir mais e nem ver minha família. Isso não é servir, isso é hiperatividade e é contrário ao que a Bíblia vai te recomendar fazer. Servir não é você ficar fazendo um monte de coisa na igreja, porque é da igreja, então é do Senhor, não é assim que funciona. Quando eu digo servir aqui, a Bíblia fala de servir, é servir as necessidades reais da igreja. Quando eu digo a igreja, é servir tanto as pessoas da igreja, quanto ao propósito da igreja. Então, se a igreja precisa evangelizar, eu vou evangelizar, eu estou servindo ao propósito da igreja. Então eu estou servindo a igreja, estou servindo a causa da igreja. Isso é o serviço cristão, tá? Isso é o serviço cristão. Eu não estou falando aqui de hiperatividade, não estou falando aqui de a gente ficar caçando sarna para se coçar, porque se eu não estou todos os dias ensinando ocupados na igreja, então eu não estou servindo a Deus. Não é bem isso que a Bíblia ensina, não, muito pelo contrário. Então, quando eu digo servir é nesse sentido, tá? De endereçar as necessidades reais da igreja. E aí, no caso de Antioquia, eles precisavam de mestres. A igreja de Antioquia, essa era a necessidade deles. Eles careciam de mestres. Do que o Connect precisa? Talvez de gente para evangelizar, gente para encorajar a gente a evangelizar, talvez de gente para tocar aqui no louvor, que a galera vai na rotação, às vezes falta gente, não sei o que. Talvez seria legal também no louvor, né? Pô, na oração de quarta-feira lá eu queria mais gente lá, hein? Seria legal, mais gente na oração de quarta. Talvez hospedeiro de pequeno grupo, alguém que abrisse a casa para receber um PG, outras pessoas para liderarem um PG, e tantas outras necessidades que eu nem consigo enunciar aqui, porque eu não consegui vê-las ainda. Mas o fato é que, quando nós incluímos as pessoas, uma das melhores formas da gente conseguir ajudá-las a se integrarem ao corpo é colocá-las para servir. Algumas pessoas talvez ouçam isso e fiquem céticas, por quê? Porque, infelizmente, em muitos contextos, servir na igreja às vezes acaba sendo uma fonte mais de estresse do que de alegria. Por quê? Porque a gente não cumpre os outros 3 princípios que a gente conversou aqui sobre a convívio na igreja. Então a gente fica de picuinha, a gente fica de frescura uns com os outros, e aí, por conta da nossa carnalidade, outras pessoas são desencorajadas de servir. Isso é um problema grave. Não deveria acontecer. Mas à medida que nós servimos direito, quando nós fizermos para o Senhor, quando nós não nos comportarmos, se nós não nos comportarmos como uma empresa que fica demandando, etc, mas entendendo que nós estamos fazendo coisas para o Senhor, e não dizendo que tudo bem fazer de qualquer jeito que é possível, não é esse o ponto. O ponto é que nós corrigimos em amor, nós fazemos diferente, nós não estamos no mundo.
A forma como nós tratamos as coisas é diferente. Os erros são tratados de forma diferente no nosso meio do que é no mundo. Nós temos uma cultura diferente. Se nós servimos ao Senhor, tendo em mente esses princípios do amor e da unidade, o serviço vai ser uma excelente ferramenta para a integração das pessoas. Então, identificar onde a pessoa tem habilidade. Puxa, a pessoa gosta muito de conversar com gente. Pô, você já pensou em receber pessoas? Na recepção ali, no Primeiras Impressões do Connect? Pô, seria legal, hein? Caramba! Poxa, você gosta de música? E você toca alguma coisa? Você canta? Pô, vamos conversar lá com ela, com a Sora, com a Júlia, sei lá, com quem mais que... Vamos trocar uma ideia com a galera. Vamos ver aí o que você pode fazer. Vamos incluir você, sabe? Então, quando a gente tem um ambiente de serviço saudável, o serviço é uma excelente ferramenta de integração, porque a pessoa se sente parte daquilo, ela se sente um pouco mais parte. Eu vejo alguns benefícios aí, algumas vantagens de serviço, pelo menos, quando a gente inclui as pessoas no serviço. A primeira coisa, Deus é glorificado. Ela faz um serviço útil ao reino e o Senhor é glorificado no serviço dela. Além disso, a igreja é beneficiada pelo serviço, porque ela produz com as mãos um louvor, uma recepção, mas beneficia a igreja também. Além disso, como eu já falei, a pessoa se sente parte daquilo. É mais fácil você se sentir pertencente daquilo que você ajudou a construir. Quando a gente serve, a gente ajuda a construir algo. E, por fim, também bem importante, desafoga algumas pessoas, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que ficam correndo de um lado para o outro feito doido, porque faz muita coisa e não tem tempo para nada. E quando a gente tem mais gente para servir, desafoga as pessoas, olha que beleza. Todo mundo se alinhando, mas como é que a gente vai identificar onde a pessoa pode servir? Se a gente já excluiu ela lá no primeiro passo, a gente não se interessou em conversar com ela, a gente não se interessou em conhecer a história dela, a gente não se interessou em influenciar as outras pessoas para recebê-la, então a gente nunca vai chegar nesse passo de influenciá-la a servir. Não vai ter como. O que Barnabé fez aqui foi literalmente: Saulo, vem servir comigo, vem junto. Eu estou lá servindo nessa igreja como líder, vem servir comigo. E como eu falei, o resultado dessa ação de Barnabé foi levar a igreja de Antioquia ali para um estado de crescimento espiritual tão grande que posteriormente eles dois mesmos vão ser enviados, talvez na dupla missionária mais conhecida da história da humanidade, de Saulo e Barnabé. Eles vão pregando ali pelo mundo antigo. 2 viagens se separam para a última, na segunda para a última, mas o impacto que eles têm no mundo deles, e na verdade no mundo todo, em toda a história da humanidade, é muito difícil de mensurar. Mas tudo isso começou com o quê? Barnabé entendendo que esse cara que era um assassino outro dia, agora ele é um crente. Agora ele crê em Jesus de fato. Essa foi a atitude de Barnabé e produziu esse fruto. Quem sabe o que Deus vai fazer com a pessoa que está isolada no canto e a gente chama para trocar uma ideia na mesa, a gente chama para conversar, a gente inclui na roda de conversa. Quem sabe o que o Senhor vai fazer com essa pessoa quando a gente faz o mínimo, que é se esforçar para incluí-la, como Jesus espera de nós. Quem sabe o que Deus pretende fazer com essa pessoa que hoje está isolada e amanhã pode estar integrada ao corpo, servindo e glorificando ao Senhor Deus por meio dos seus esforços no reino. Só Ele sabe. Eu tenho certeza que Ele pode fazer muita coisa boa. E Ele nos ordena nos esforçarmos para colaborar com Ele nesse sentido. Então, para a gente recapitular, primeira ideia, o primeiro passo é a gente conhecer a história da pessoa. De onde ela vem, o que ela faz, o que ela é, de onde ela vem. Segundo passo, usar a nossa influência para incluí-la. Então, influenciar as pessoas ao nosso redor, usar o nosso prestígio para poder exercer influência e incluir a pessoa. Por último, reconhecer a pessoa como alguém que pode servir e identificar o que ela gosta de fazer, o que ela tem de talentos, habilidades, para poder empregar isso para o reino de Deus. Porque isso tanto a integra como produz muitos frutos para o reino. Isso não tem a ver com comunicativos nós somos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com eu me esforçar. Se eu me esforçar, mesmo que eu posso ser uma pessoa quieta, mas se eu tiver esse esforço e demonstrar para a pessoa que me importa, isso já faz diferença. Pode ser que eu não seja o mais falador e tagarela, mas eu vou demonstrar que eu me importo, vou fazer a pessoa se sentir parte do grupo, parte da comunidade de discípulos. Isso produz frutos espirituais. E é para isso que nós somos chamados, para produzir frutos tanto individualmente como coletividade. E quando a gente não inclui as pessoas, a gente deixa passar esses frutos que elas poderiam estar produzindo no coletivo. O fato é que o Connect não vai mudar, o Connect não vai melhorar se a gente não fizer isso, se a gente não se esforçar como um grupo para se mover nessa direção. A gente não vai conseguir ser uma comunidade melhor sem esforço, sem entender, sem se arrepender e sem mudar. A gente precisa mudar, a gente precisa ser mais inclusivo com as pessoas, a gente precisa abraçar mais, a gente precisa se esforçar mais para isso. E esse é o propósito, esse é o que eu quero que a gente guarde em mente aqui. E aí, para a gente encerrar,
eu queria ouvir de vocês. Em cima, pode passar o próximo slide, por favor? A gente falou então desses 4 tópicos aí. E eu queria gastar alguns minutos com vocês agora, 5 minutos antes da gente encerrar e continuar conversando, sobre como vocês enxergam que nós poderíamos melhorar o Connect. O que a gente poderia fazer em termos práticos para melhorar? Que atitudes, o que mudar, o que implementar para a gente melhorar? Vocês têm todos. Claro, se vocês não tiverem a vontade para falar agora, pode vir conversar com a gente depois. Eu sempre aqui disponível para a gente trocar uma ideia, a gente tem ideia junto. Beleza, mas eu queria ouvir se vocês gostariam de, com base nessas quatro ideias: unidade, amor, paz e inclusão, que a gente conversou ao longo do mês de agosto. Se vocês conseguem identificar ou gostariam de compartilhar nesse momento algumas coisas que a gente poderia melhorar como ministério, para a gente poder mudar e se tornar um pouco mais parecido com o que Jesus quer que a gente seja. Alguém? Quem gostaria de levantar? Diga. Deixa eu levar o microfone para você. Eu não gosto de microfone. Como ministério grupo, não para liderança, certo? Eu quero convidar todos vocês a serem intencionais na construção de relacionamento. É uma coisa que muita gente sente falta, poucos se falam, né? Fala mais entre aqueles mais próximos, mas é um sofrimento que está acontecendo aqui no Connect que eu acho que é necessário. É ser intencional em construir relacionamentos. Acho que é um ponto aí para destacar. Quem mais? Opa! Eu acho que a gente também poderia matar mais o nosso próprio ego. E eu digo isso porque enquanto você estava pregando, eu admito que o Espírito Santo me acusou em alguns momentos. Porque, não no sentido ruim, mas no sentido de chamar minha atenção para alguns erros que eu mesma estou cometendo, porque às vezes também a gente desenvolve os nossos próprios preconceitos. E a gente pode ver uma pregação como essa e pensar, tá vendo? É para fulano. E não é para fulano, é para mim. E às vezes, quando eu olho para as outras pessoas e penso, fulano exclui, Beltrano faz aquilo, será que eu também não sou parte do problema? Será que eu não uso os pecados dos outros, mesmo que eles sejam reais ou não? Porque às vezes a gente também atribui o pecado de não ter. Será que eu não uso o pecado dos outros para justificar eu excluindo aquela pessoa? E além disso, assim, a gente não é chamado a incluir só as pessoas que amam a gente também é chamado a incluir as pessoas que não amam a gente tanto assim, ou que pelo menos não demonstram esse amor com tanta violência. Então eu acho que a única forma de fazer isso é matando o nosso ego, puxando o assunto com pessoas que muitas vezes vão nos rejeitar e entendendo que isso é parte do ter corpo e que da mesma forma que aquela pessoa pode estar errando hoje, eu posso errar amanhã. Então eu preciso perdoar e ser tolerante com as pessoas. Mais alguém? Aqui. Lucas. Lucas, quem é Lucas? Agora ficou realmente uma incógnita, né? A galera chama de Cirilo, chama de Lucas, ninguém mais sabe. Antes era só Cirilo. Agora que descobriram que o nome é Lucas, acabou. Mas enfim. Eu tenho para comentar, não é que exatamente aconteça, mas eu vejo que é um fator que pode atrapalhar muito. É a questão de a gente tem que evitar a maledicência. Então, geralmente é muito comum que algumas pessoas ou algum assunto surja no meio das conversas e seja referente a alguém ou algum grupo de pessoas ou uma dupla de pessoas, enfim. E isso geralmente abre portas para que essas pessoas sejam evitadas também, né? Então, fulano postou uma foto mó esquisita, né, não sei o quê. Fulano tá usando uma camiseta mó estranha e tal. E isso abre portas para que essa pessoa seja afastada. Então, acho que o melhor que a gente tem que fazer realmente é evitar a maledicência. Então, quando surgem essas oportunidades de falar sobre outras pessoas, realmente, cortar o assunto, sabe? Evitar que a imagem do outro seja deturpada a partir de um comentário talvez até bobo, né? Então, às vezes, um comentário que a gente faz de uma pessoa para outra gera na outra pessoa um tipo de preconceito a respeito do outro que ele sequer conhece. Que às vezes pode ter muito mais a ver com ele do que a própria pessoa que está falando da outra, sabe? Então, gera esse afastamento que não deveria existir.
acho que uma forma que a gente tem é realmente evitar uma maledicência. Nos nossos ciclos de amigos, quando surgiu o assunto de falar mal de fulano, ou citar fulano de forma negativa, de forma irônica, o que quer que seja, a gente deve ter a proatividade, a gente tem que ter a iniciativa de encerrar o assunto, ou de desviar o assunto, ou até mesmo, se necessário, retocar a imagem daquela pessoa. Tipo, se a pessoa fez tecer um comentário maldoso, ou um comentário preconceituoso, enfim, a gente se comprometer em retocar e repreender a pessoa que fez isso, e retocar a imagem daquele que foi denegrido perante o comentário, enfim, porque esse tipo de coisa realmente gera uma divisão muito grande, né? E gera um afastamento, e realmente não é necessário. É isso. Não, muito bom. Um exemplo prático também que nós fizemos na semana passada, foi o primeiro, espero que de muitos. O rolê foi aqui no Atos mesmo, e aí cada um pediu sua pizza, pediu seu hambúrguer, ou não comeu, e aí tivemos mesas, jogos, quem quis jogar, quem quis conversar, quem quis ficar sentado no chão, orando, sei lá. Então foi bem tranquilo, foi do lado, foi na igreja, foi fácil de chegar, foi acessível, foi barato, foi caro se você quisesse. Então a gente tem que fazer mais isso, foi simples, bem prático. Fazer rolê pelo WhatsApp, sem dificuldade, cada um pede sua comida, a gente se diverte, conhece, conversa, brinca. É isso. Apoio. Para complementar também isso, eu acho que a gente pode ser mais generoso no sentido de se desprender um pouco das nossas coisas. Tipo, sei lá, às vezes alguém não vai no rolê porque não tem dinheiro. Então vai lá e paga um lanche pra pessoa, ou a pessoa não vai porque mora longe, dá uma carona, oferece pra ir junto de ônibus, não sei. Mas coisas práticas assim, nesse sentido também acho que ajuda a incluir mais a galera. Legal. O que mais? Mais alguém? Diga, Lúcio, meu querido. Eu acho que a receptividade é, tipo, não necessariamente no Connect, mas na igreja como um todo, na nossa igreja, podia ser um pouco melhor. Eu falo isso porque há umas 2 semanas mais ou menos, eu estava conversando com uma amiga minha que era aqui do Connect, ela saiu da igreja, infelizmente, e ela foi para outra igreja e lá ela foi recebida por um cara que ele veio aqui 2 vezes. A primeira vez ele falou que conversou com alguém, com ele, né, com alguém daqui e tal. Na segunda vez ele veio, ninguém falou com ele. A terceira vez ninguém veio falar com ele. E aí simplesmente foi para outra igreja. E essa menina que era daqui foi recebida por ele em outra igreja. Então assim, é uma situação que infelizmente aconteceu, mas que a gente tem que lutar para mudar, sabe? E só para deixar claro, né, gente, o time de primeiras impressões aí se esforça pelo culto e vai atrás dos amigos assim. Eles não são a igreja, eles são um grupo de pessoas pequenas. Tipo assim, se a gente deixar todo o grupo de primeiras impressões fazer, vai ficar bem difícil alguém ser incluído, porque eles não são a igreja inteira, eles são um grupo pequeno de pessoas que fazem esse primeiro contato. Mas é nossa responsabilidade como corpo abraçar essas pessoas. Vou aproveitar para falar de novo, aproveitando essa pauta que o Wilson levantou e o que você está comentando, eu acho que a gente tem que começar a ter mais responsabilidade individual dessa questão da recepção. Porque, gente, de verdade, Primeiras Impressões é sensacional, o trabalho que eles fazem é muito bom, mas existe toda uma questão de chamar as pessoas para o rolê pós-culto, de receber o visitante, de ir lá cumprimentar o visitante. Então, às vezes, talvez, criar até metas pessoais de hoje eu vou falar com todos os visitantes. E claro, às vezes não dá certo, às vezes a gente acaba sendo parado no meio do caminho por alguém que quer falar com a gente, enfim, ou a gente vê uma pessoa com quem a gente precisa conversar e aí a gente vai lá falar com a pessoa, é normal. Mas tentar se comprometer. Viu um visitante, chega lá, conversa, pergunta o nome, recebe bem e depois chamar para o rolê. Eu acho que é muito bom se a gente tentar manter um padrão de sempre estar com uma pessoa nova no nosso rolê. E a gente tem os nossos amigos, isso é normal, a gente vai ter as nossas afinidades e tudo mais, mas se nunca tem ninguém novo na minha turma,
opa, peraí, será que todo mundo virou uma panela daquelas bem chatas? Aí começa a ter um problema na minha visão. Gente, a gente pode continuar conversando depois aqui no final do culto, a gente vai encerrar aqui, a gente vai comer uma maçãzinha e tal, mas, de novo, tudo que vocês falaram faz muito sentido. Só que a gente precisa obedecer, porque quando a gente reconhece que tem algo errado e não faz nada, a gente é 2 vezes culpado. Porque agora a gente sabe, não tem nem a desculpa de que não sabia, a gente sabe, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Vamos juntos fazer isso, vamos juntos virar uma igreja melhor, vamos juntos virar um ministério melhor. A ideia não é vocês saírem daqui se sentindo mal os líderes que deveriam resolver. Não é isso, Paulo. Vamos aqui. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o objetivo de toda a igreja, em todas as áreas da cristandade. Sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. E a gente ensina a palavra, a gente fala da palavra como foi no começo, porque a gente acredita que a palavra tem poder para mudar os nossos corações, mudar a nossa disposição, mudar a nossa vontade. E é para isso que a gente está aqui. Eu queria encerrar nesse momento orando, essa nossa conversa, mas que não fique só aqui, nesse mês de agosto a gente trocou uma ideia e tal, ok, bonito, mas legal, agora a gente acumulou culpa sobre a própria cabeça. Porque a gente falou e não obedeceu nada. Que não seja assim, mas que a gente obedeça ao Senhor, que a gente obedeça à palavra e melhore, e seja mais parecido com o Senhor Jesus. Ele vai ser mais glorificado quando nós somos mais unidos. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, nós te louvamos, a Deus, pela conversa, nós te louvamos, a Deus, por esses momentos que tivemos aqui. Muito obrigado, Deus, pelo papo, muito obrigado pelas opiniões, e, sobretudo, Deus, muito obrigado pela instrução, muito obrigado pelo exemplo de homens santos como o Barnabé, que no seu tempo viveram o Evangelho, cumpriram a sua missão, fizeram o que era certo diante da tua face, e seus frutos permanecem até hoje. Nós queremos ser como ele, Deus. Nós queremos ser filhos do encorajamento, filhos da consolação, pessoas que encorajam as lutas, pessoas que incluem, pessoas que abraçam, pessoas que trazem para perto, não espalham, pessoas que ajudam, pessoas que trabalham para a coesão do corpo e não para a sua fragmentação. Ajuda-nos a Deus assim, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a Deus a sermos mais esforçados, às vezes a quebrar a vergonha de falar com alguém que a gente não conhece, a quebrar a timidez, a quebrar a estranheza. A Deus, ajuda-nos a fazer isso, ajuda-nos a normalizar a gente conversar com alguém só pelo fato de a gente não conhecer, que isso seja uma coisa comum no nosso meio, que a gente ame fazer isso, que a gente ame conviver junto, que a gente ame partilhar o pão, estar em comunidade, porque assim o mundo verá que Cristo foi enviado. Assim o Senhor Jesus será glorificado, assim nós nos pareceremos mais com Ele. Oramos assim, Deus, bendito seja o teu grande nome, em nome de Jesus. Vamos louvar? É animação, vamos ficar em pé, vamos louvar mais uma vez, amém, amém. É redenção.